Vilões, um dos pilares, se não o pilar mais importante para qualquer história, principalmente de aventura. É ele quem vai ser lembrado quando falar no nome da sua história. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Seja lá, qualquer tipo de história e gênero tem um vilão marcante. Até mesmo o próprio D&D, todo mundo lembra do Vecna. Não só o Vecna, mas, bom, o Vecna é absurdo, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar pra vocês que um vilão bom, ele vai ser lembrado principalmente quando falarem da sua história. Seja de forma positiva ou negativa algumas vezes. Seja pra amar ou pra odiar, independente do que seja, um vilão tem que ser lembrado. E eu já falei sobre isso nos meus últimos 2 vídeos sobre RPG, só que eu não me aprofundei. Então eu tô aqui pra trazer de uma forma mais profunda e prática pra vocês de como vocês podem fazer um vilão realmente marcante. É foda você jogar uma campanha inteira, planejar tudo e seus jogadores nem lembrarem o nome do vilão. Bom, isso é bem comum, principalmente com mestres iniciantes. É a maior dificuldade que todo mestre iniciante tem é em fazer um vilão realmente lembrado, sem ser forçado. Ah, ele chega e mata pessoas que você gosta. Nossa, você não tem que fazer isso, você tem que construir até isso acontecer. E isso é o que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar sobre alguns arquétipos e eu vou montar um com vocês, assim como eu fiz no vídeo do passado. Então passa nos últimos meus vídeos e vem pra esse aqui, que você vai ter uma noção melhor de como você pode fazer um vilão. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber quando você falamos sobre vilões é que existe muitos tipos de vilões. São tantos que eu acho que eu não vou conseguir falar de todos aqui nesse vídeo. São tantos arquétipos que, meu amigo, é complicado. Mas calma, a gente vai com calma e eu vou tentar explicar de uma forma básica. Eu amo fazer vilões porque eu acho muito interessante a ideia de arquétipos. Eu gosto muito de construir e misturar arquétipos, desconstruir vilões. Eu acho isso muito interessante. Mas vamos devagar. Vamos fazer algo simples. Você tá aprendendo, então você não precisa escrever um Vecna da vida, tá? Você não precisa. Calma. A primeira coisa que temos que ter noção na hora da criação de um vilão são o tipo dele. Se ele vai ser... Eu separo em 3 tipos. Tirando os arquétipos, existem alguns tipos de vilões. Temos os vilões mais genéricos, que são os inimigos comuns, por exemplo, líder de algum grupo. Por exemplo, tem um vilão maior e esse grupinho é capacho desse vilão maior. Então existe tipo um chefe de gangue, um líder de alguma tribo. Você entendeu? Os chefes meio que genéricos, digamos assim, que é feito só pra ser um obstáculo. Depois do obstáculo, esse aqui você faz qualquer coisa. Já que ele não é tão importante, você pode só dar mais personalidade a ele. Ele não precisa ser muito forte, nem muito vilanesco. Ou pode tentar, só que de uma forma mais cômica, acho mais interessante. Por exemplo, você pode escrever ele como um alívio cômico, de certa forma. Claro, se os seus jogadores estiverem um pouco mais avançados na campanha. No início dela, você pode botar alguns chefes imponentes, teoricamente, mas eles são basicamente peças menores. São só peões na mesa de xadrez. E agora temos outro tipo, que é o vilão de verdade. O vilão da campanha. Eu separo ele em 2. O vilão da campanha, ele pode ser tanto mais aterrorizante, quanto mais filho da puta. Eu vou explicar mais ou menos. Você pode fazer um vilão que é fisicamente aterrorizante. Não falo só de quesito grotesco, mas ele é forte. É um cara que passa imponência. É por exemplo, um tirano. Ele é algo que as pessoas têm medo só de falar o nome. E tem o outro tipo de vilão, que é aquele mais suave. Cada um deles tem suas vertentes, que é o vilão mais manipulador, que eu chamo de sombra. O vilão que tá sempre ligado nos protagonistas, ou não também, vai de sua escolha. Mas ele tá sempre manipulando as pecinhas X e X. Óbvio que você pode fazer os dois juntos, mas eu acho mais interessante separar. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha 3 irmãos. Um era o Argo, que era um osteão musculoso gigante. O apelido dele era o Arauto das Conquistas, o vulgo do menino. Então ele era fisicamente muito forte, mesmo sendo um osteão. Ele era uma máquina de guerra, uma montanha gigante. E tinha o irmão dele, que era o Aurelion. E o Aurelion, ele era um rei de um local. Ele era muito mais manipulador. Então, os dois eram vilões, mas de formas diferentes. Então, eu vou dar exemplo do Aurelion e do Argo, pra vocês terem uma noção. O Argo, ele era forte, mas ele não era bem um vilão, tá? Mas tem seus objetivos. E ele seguia muito o irmão dele, Aurelion. Só que o Aurelion, ele era muito manipulador. Os jogadores chegou no momento que eles tiveram que fugir de lá, porque senão eles iam morrer. Por causa de uma atitude de um jogador aí, que meio que revelou que eles estavam escondendo algo do Aurelion. E eles tiveram que fugir. Uma elfa, que o Argo conhecia quando era vivo, simplesmente ajudou os jogadores, porque ela conhecia o terceiro irmão. E encontrando esse terceiro irmão, tentando fugir, o Aurelion foi lá e matou essa elfa. Só que o Aurelion fingiu que ele não tinha matado e que os jogadores mataram ela e ele chegou na hora errada. Então chegou o Argo e bum, o Argo de fato virou um vilão que tava caçando os jogadores por vingança. Mas no fundo os jogadores sabiam que tinham sido o Aurelion. Então
tava sendo justificável o que o Argo fez, porque o Argo tava treinando os jogadores e ajudando, e do nada eles matam o amor da vida dele. O Aurelion fez jogadores fluir ódio por conta de ser um filho da puta. Ambos são vilões e são fortes, mas são temidos por coisas diferentes. O Aurelion por ser um manipulador absurdo, tem uma puta de uma lábia e tem uma presença, eu não vou falar a palavra aura, e o Argo por ser um brutamonte gigante que dá medo em todo mundo. Então eu já dei 2 exemplos desses tipos de vilões, os que são mais passivos e os que são mais ativos, de certa forma. E agora eu tô pra falar sobre os arquétipos de vilões. Eu separei alguns arquétipos, tá? Não são todos os arquétipos que existem, lembrando que você pode juntar arquétipos, mas eu vou dar uma base pra vocês. Temos o Tirano. Bom, o Tirano é meio óbvio. O poder e a ordem são as coisas mais importantes que existem. Ele quer ser o melhor de todos e ele quer comandar tudo. Pode parecer imbatível, mas muitas vezes ele tem medo de perder o que ele comanda. Então você pode explorar isso pra trazer mais camadas pro seu vilão. Ele não precisa ser alguém imponente, arrogante. Ele, no fundo, pode ter medo. São seres normalmente em alta posição hierárquica e são implacáveis. Mas, no fundo, eles sentem um medo de serem derrotados, perderem o que eles têm. Temos o que eu falei, o vilão meio que herói, que é aquele que acha que os atos deles são justificáveis, que os meios, quer dizer, os fins justificam os meios. Ele pode estar cometendo um massacre, mas na cabeça dele, bom, é o cara que vê tudo no preto e no branco, não existe o cinza, aquela área onde fala, porra, mano, e essa vertente aqui, tá entendendo como o Thanos poderia ter pensado? É o maior exemplo de todos. Ele é o cara que acha que equilibrando o universo, eliminando metade da vida do universo, bom, daria certo, tá entendendo? E normalmente esses vilões, eles têm um objetivo que seja identificável. Não adianta meter o louco, tipo, um vilão que é só maluco porque sim. Ah, não, eu vou tentar fazer um vilão que é profundo. Eu vou fazer ele ter uma crença que só funciona na cabeça dele. De certa forma, todo fanático, a cabeça dele faz sentido. Nos outros possa ser que não faça. Mas pelo menos tem que fazer com que o leitor / jogador, pelo menos tenha uma dúvida. Tipo, talvez ele esteja certo. Eu não acho que é a melhor opção, mas é isso que você tem que gerar. Você tem que gerar aquele mas nas pessoas, tá entendendo? Já falei daquele que é o manipulador, né? E não tem muito o que falar. Ele é um tipo de vilão pra mim, não é só um arquétipo. Quer dizer, arquétipos são tipos, mas você entendeu o que dizer. Porque o manipulador, ele pode encaixar diversos outros arquétipos, assim como todos podem, na sua maioria. Mas ele, especificadamente, pra mim, é um dos que mais encaixam. Ele pode ser tanto manipulador, quanto ele pode ser alguém muito forte fisicamente. Então, como eu já falei do manipulador, eu vou dar uma passada nele. Tem aquele clássico monstro, que é o cara que simplesmente é nojento de forte. Ele só age por puro impulso de instinto. É uma força da natureza. É algo que não tá no controle de alguém exatamente. Vocês podem tentar limitar o avanço, mas no fim das contas ela vai agir do mesmo jeito, porque ela existe pra fazer aquilo. Se ela acha que faz sentido, por exemplo, um medo primordial ou uma maldade, foda-se, ela vai fazer, porque é algo natural deles. Esse é o mais fácil. Porém, pra ele ser lembrado é um pouquinho trabalhoso. Esse você já tem que fazer um pouquinho mais de esforço pra ele ser lembrado, porque é muito comum você fazer um vilão monstruoso, o cara que só quer trazer a putaria insana. Temos aquele vilão que, tipo, ele só é vilão pelas circunstâncias. Digamos que tem um dragão que ele comanda a porra toda e ele tem que ser mal pra poder sustentar aquela sociedade dele. Certo, mas com base na cultura que ele foi criado, quando passou o trono pra ele, de dragão líder, ele tem que fazer isso, porque senão pode ser que gere uma revolta toda na sociedade. Então aquele vilão que, tipo, é um vilão, mas é mais pela circunstância, não porque ele quer exatamente. Não deixa de ser um vilão, mas tem aquele pontinho de, pô, mano, é isso que eu queria exatamente, tá ligado? O traidor, ele é... Bom, não tem muito o que falar dele. Não tem muito o que falar. É meio óbvio. Normalmente ele vai ser sempre um jogador ou um NPC muito importante pra campanha que do nada vira casaca. É meio óbvio, tá ligado? É meio óbvio. Temos o vilão trágico, como eu já tinha falado. Bom, o trágico, ele só é triste. É aquele vilão que, cara, sofreu muito e é por isso que ele é assim. Que acha que as atitudes dele agora são justificáveis pelo que ele passou. Esse é o mais amado pelas pessoas porque é o mais trabalhado na cultura pop no geral. Quase todo vilão tem um passado trágico, que não é um problema, mas eu acho que torna repetitivo e muitas vezes não é trabalhado. Porque justamente ser triste é o suficiente para o leitor médio achar que o vilão é profundo ou bom. O que não necessariamente é verdade. Então você pode fazer com que seja um pouco mais profundo. Não seja só, meu passado é triste, logo tudo que eu faço é justificável. Dê motivações específicas pra ele. Perca de alguém, algum acontecimento que realmente marcaria qualquer pessoa que passasse por isso. Lembrando que aqui eu tô só resumindo os arquétipos, porque eles são muito longos, se você quiser pesquisar mais sobre, é bom. Por último, o desiludido. É aquele que, bom, ele acreditava em alguma causa,
O maior exemplo disso é o Darth Vader. O Darth Vader, ele é o maior exemplo disso. O Anakin, ele começava como herói, ele era um herói naquele tempo, só que por alguma desilusão, com alguma coisa que aconteceu, algum acontecimento que pode ser trágico, ele passou-se a ser um vilão. Então, o Desiludido é extremamente interessante. Olha, eu sou horrível para nomes, tá? Eu sei criar mundos de histórias, mas nomes não é o meu forte. Mas eu vou pegar um arquétipo de manipulador. Ele vai ser alguém que veio de baixo. Ele era um plebe da sociedade. Ele era um plebeu comum, que sempre almejou estar no topo. O seu nome era Xander. Seu nome era Xander. Ele veio de uma família muito pobre e ele sempre foi muito inteligente. Ele sempre se achou melhor que os outros, que ele tinha um QI a mais. Ele já era muito forte, habilidoso desde jovem. Então ele se inscreveu para ser um soldado. Se tornando um soldado, ele começou a subir no pódio da sociedade. Me manipulou alguns amigos dele e tinha, digamos que, um general. Esse general era o próximo passo que ele queria, era a próxima patente que ele queria ser. Ele queria ser um general. Então ele começou a jogar algumas pecinhas aqui, fazer alguns acontecimentos com que seres da alta cúpula, como por exemplo o rei, começassem a falar que o general estava incompetente. E aí, aonde entra o Vander. Ele ia começar a jogar as peças para poder se tornar algo maior. E aí o Vander, no fim, mata esse general, finge que foi algum outro soldado, manipula o rei pra achar que foi esse outro soldado comum. Assim, o soldado comum é preso e ele assume, porque, bom, ele é o próximo, ele é o mais capacitado, tirando o general. E aí ele começa a se aproximar de figuras poderosas. Ele simplesmente esconde sua origem plebeia e começa a mentir, dizendo que ele sempre foi alguém importante, um filho de um soldado, sendo que ele era um filho de um fazendeiro. Então ele vai subindo e ele se interessa por algumas mulheres, filhas de alguns condes. Ele se casa com a filha do conde e vai subindo ao poder aos poucos. E aí ele acaba envenenando esse conde. Envenenando o conde, ele se torna o próximo na linha de sucessão, por ser o mais capacitado. Depois de alguns anos e anos, ele vai manipulando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele se torna até conselheiro do rei, movendo as peças do xadrez, até que ele dá um seu checkmate. Num banquete, ele bota a rainha num pé. Ele faz com que pareça que os filhos tentaram envenenar o rei. Ele gerou um cochicho aqui e ali, foi falando pra pessoas aleatórias, tipo, olha, dizem que o rei tá doente e os filhos estão brigando internamente pra ver quem vai assumir o trono. E aí o rei vai envenenado, então as primeiras desconfianças vêm dele, por causa desses boatos que o mesmo Vander espalhou. Rola uma guerra e algum é escolhido. E ele se torna conselheiro muito próximo dele, afinal o rei tinha ele, e ele, bom, ele tá lá, desde o rei antigo até o rei novo. Então o rei novo sente-se uma segurança naquele cara. Bom, pode não ter ficado muito bom, porque eu tava criando aqui na hora, na minha cabeça, então eu recomendo você escrever, mas é pra mostrar que não é difícil. A questão é que você tem que melhorar. Pronto, o Vander é um manipulador, deu um background pra ele. Agora eu, como mestre, tenho que dar algum jeito dos jogadores acabar entrando nessa história de alguma forma. Mas aí você tem que fazer coisas com que esse personagem seja lembrado. Por exemplo, o Vander, eles podem descobrir a história dele. O Vander mata sem dó nem piedade alguns NPCs que sejam importantes para os jogadores para passar uma mensagem. Por exemplo, o dono de uma taverna, que os jogadores sempre se encontravam para beber. Então você pode fazer com que esse Vander seja muito carismático, que ele pareça alguém amigo. E quando chegar a revelação que ele é um traidor, os jogadores vão quebrar, porque eles vão lembrar que talvez tenha sido também o Vander que matou o taverneiro. E isso vai criar uma vontade de dar uma surra nesse filho da puta. Vou dar algumas dicas rápidas aqui, finais, pra esse vídeo também não ficar gigantesco. Primeiro, construa cenas antes dele aparecer. Nunca só jogue ele do nada, tipo, eles estão lá andando e pum, vilão. Não, construa a cena no meio de uma cidade pegando fogo. Vai ficar muito melhor, porque os jogadores já vão ter noção que tá chegando algo grande. Não faça coisas só por fazer, como por exemplo, matar inimigos só pra parecer grotesco. Não faça ele ser um torturador só por ser. Dê um motivo e um sentido pra isso, pois senão vai parecer só jogado, que você queria fazer algo adulto e no fim não conseguiu. É tipo como eu falei sobre o Ed, que às vezes não funciona porque, bom, não precisa ser só Ed. Façam coisas que marquem. Como é que eu quero dizer? Não falo só de feitos também, mas falo de aparência. Alguma coisa que vai fazer os jogadores lembrar dele. Uma queimadura no rosto, um olho de uma cor diferente. Por exemplo, o Witch, além de um palhaço, ele tem olhos dourados e todo mundo lembra dele. O Kian tem olhos dourados e um corpo todo tatuado e ele é bem forte fisicamente. No Critical Role temos o dragão lá de fogo que eu esqueci, que, bom, ele é muito foda. Ele tem muitas áreas que saem fogo quando ele começa a fazer uma baforada. Tem um cristal no meio, porque é um cristal que foi selado lá e pá, tem toda uma história. Mas aquele cristal chama muita atenção, então todo mundo lembra dele. Então façam coisas pequenas. Até mesmo o Vecna, ele tem várias partes do corpo dele separadas e todo mundo lembra do Vecna por causa disso. O cara parece um Lego. Então façam coisas que lembrem. Não façam um vilão só pareça um personagem de anime. Não, façam um vilão que tenha talvez a falta de um braço mecânico, uma tatuagem gigantesca que vai do peito até a virilha. Sei lá, faça alguma coisa que os jogadores vão lembrar só de bater o olho quando você fala e falar, caralho, é isso. São coisas que vão lembrar os jogadores dele só de falar desse ponto específico. Eu acho que é mais isso. Esse vídeo já tá gigantesco.
Eu talvez me aprofunde depois, fazendo uma parte 2, se vocês quiserem, falando de outros arquétipos, de como usar outros arquétipos, mas eu só tô introduzindo um dos pilares mais importantes. É isso, tamo junto e valeu.